Vamos lá, seguindo aqui com o nosso assunto, o chefe da representação brasileira em Ramallah, embaixador Alessandro Candeias, disse à CNN que a passagem de Rafah ficou fechada durante toda a tarde desse sábado. Essa passagem é o corredor de saída de estrangeiros da faixa de Gaza. Vamos ao vivo até Brasília falar com ela, Tainá Farfão. Oi, Tainá, boa tarde. Conta para nós da sua conversa com o embaixador. Oi, Raquel, tudo bem? Muito boa tarde, boa noite já para quem está acompanhando a gente aqui na CNN. Raquel, o embaixador disse à CNN que a passagem de Rafah, infelizmente, passou a maior parte do dia fechada, né, do dia de hoje, desse sábado, para a saída dos estrangeiros, abriu apenas em alguns momentos. E outra informação que ele passou para a gente é que os estrangeiros, apesar de terem autorização para deixar a faixa de Gaza, não estão conseguindo todos, né, saírem ali da faixa de Gaza, porque aquele sistema de controle, né, as pessoas que fazem justamente essa triagem não estão dando conta da quantidade de pessoas que recebem a autorização para a saída da faixa de Gaza. Então, uma situação extremamente dramática por lá, né? E uma notícia nada positiva a gente trazer que a passagem de Rafah ficou fechada a maior parte do tempo nesse sábado. No que diz respeito aos brasileiros, o ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, disse que recebeu a sinalização de que os 34 brasileiros que estão na faixa de Gaza e querem deixar a zona de conflito devem conseguir sair até a próxima quarta-feira. E na lista, né, na quarta lista que foi divulgada hoje de estrangeiros que tiveram essa liberação, então não há brasileiros, foram 599 estrangeiros que conseguiram essa liberação, Raquel. E olha só, até a tarde de hoje, desse sábado, foram 386 dos Estados Unidos, 112 do Reino Unido, 51 da França e 50 da Alemanha. Até o momento, aproximadamente 2.226 pessoas, 2.226 estrangeiros conseguiram deixar a faixa de Gaza, né? Justamente pela passagem de Rafah, que conecta Gaza ao Egito. E fontes do Itamaraty também disseram à CNN que não sabem quais são os critérios que estão sendo utilizados, mas vale a gente destacar que desde o dia 9 de outubro, as autoridades brasileiras estão em contato com as autoridades do Egito, também de Israel, com autoridades palestinas, tentando justamente intermediar a saída desses brasileiros da faixa de Gaza que querem fugir da guerra, né? Foram pegos ali de surpresa também em meio a esse conflito e estão sofrendo. Temos visto, inclusive, vídeos, né, daquela menina brasileira que diz que se não morrer pela guerra vai acabar morrendo de fome. Então, é uma situação absolutamente dramática. Hoje, a Embaixada de Israel chegou a divulgar uma nota justamente falando sobre a demora da liberação dos brasileiros, né, para a saída da faixa de Gaza para o Egito pela passagem de Rafah. E a nota diz o seguinte, vou trazer aqui para vocês, abre aspas. O Hamas está atrasando a saída de estrangeiros da faixa de Gaza e os utiliza de maneira desumana para se apresentarem como vítimas. O Estado de Israel está fazendo absolutamente tudo o que pode e que está ao seu alcance para que todos os estrangeiros deixem a faixa de Gaza o mais rapidamente possível. Qualquer outra afirmação está errada e é fruto de fake news ou desinformação sobre essa complexa e desumana situação criada exclusivamente pelo Hamas. Fecha aspas, está aí. Essa foi a nota divulgada pela Embaixada de Israel sobre esse assunto. Raquel, agora a gente vai escutar um trecho do que disse uma brasileira hoje, justamente sobre a passagem de Rafah que ficou fechada a maior parte do tempo nesse sábado. Olha só. Então, a gente acabou de perguntar e disseram pra gente que realmente ninguém entrou hoje, nem gringos, nem férias, nem nada. Ninguém entrou. Ninguém saiu por causa do problema que eu já disse. Eles não estão permitindo para os feridos sair para os hospitais do Egito. Então, a fronteira está fechada de novo. Que situação, né, Oriana, dessas pessoas, essa expectativa para sair, um dia depois do outro. Mas eu queria analisar com você essa dificuldade que os brasileiros estão tendo. Ela me parece até um pouco natural diante da situação, cada dia um grupo pequeno de pessoas, tem um predomínio enorme dos americanos, que são aliados ali diretos de Israel, estão fazendo uma pressão imensa. E agora o ministro Mauro Vieira recebe uma promessa do chanceler israelense de que os brasileiros vão ser liberados até quarta-feira, o que daria ali uns 7 dias de abertura
numa demora de uma semana. Você classifica isso como natural? Você acha que está tendo algum entrave de Israel à saída dos brasileiros por conta da postura diplomática do Brasil? Eu acredito que a guerra de narrativa chegou até mesmo nisso, Raquel. Fica muito difícil, porque às vezes Israel diz que não tem controle dessa lista, que é o Egito. Aí o Egito também ali, é muito suspeito o fato dos Estados Unidos, que é o maior apoiador de Israel, e também ele é um apoiador do Egito, aí só desde 1978 já ajudou em ajuda militar com mais de 50 bilhões de dólares o Egito. Ele não estava na primeira lista que foi divulgada, mas na segunda acabou entrando. Tá difícil de entender qual é a lógica disso tudo. O que eu consigo dizer dessa seleção, da lógica como isso está funcionando? Que quanto mais tempo essas pessoas ficarem lá, mais perigoso vai estar. Porque a ONU já classifica que nenhuma região de Gaza é segura. Até agora, mais ou menos, em média, 400, 500 ataques por dia. Então, cada dia mais é mais uma chance dessas pessoas serem atingidas em um momento no qual hospitais, escolas e ambulâncias viraram alvos. Então, fica muito difícil para esses brasileiros que tem lá, mas que pelo menos, diferentemente dos outros, tem aí pelo menos o que tudo indica um prazo para saírem, né? Até quarta-feira. Agora, já os outros 2 milhões de pessoas que vão ficar por lá, que não tem a sorte aí de ter nascido com uma outra nacionalidade que vai permitir com que eles saiam, aí a situação deles é de realmente está caminhando para uma crise humanitária, porque não tem para onde essas pessoas irem. O Egito já não quer essas pessoas por lá, com medo de que infiltrados do Hamas cheguem ao país. Então, uma crise muito, muito grave. E, Urian, a gente está vendo a movimentação direta de 2 personagens. O nosso ministro de Relações Exteriores, Mauro Vieira, que falou novamente com o egípcio, depois falou com o chanceler de Israel, está muito empenhado. Hoje, o Celso Amorim, que é o chefe da equipe de Relações Internacionais, assessor direto do presidente Lula, também liga para Jake Sullivan, o secretário de Estado, ali, o alto representante americano, mas o presidente Lula, que já tinha feito ligações e está se preservando um pouco, pelo menos neste momento. Como é que você avalia esse posicionamento diplomático do Brasil? Sabe o que eu fico pensando, Raquel? Que houve essa expansão do BRICS agora, né, para incluir mais alguns países, entre eles o Egito. Então, só que até agora o BRICS não foi usado para algum diálogo envolvendo temas relacionados à política. Ele é mais visto aí como um bloco de países que querem contestar essa ordem global aí dominada historicamente, de acordo com esses países do Sul, pelos países do Norte, da Europa, dos Estados Unidos. Então eu acredito que talvez agora fosse o momento do bloco mostrar que de fato ele vai servir para algo além de contestar essa ordem global. Acredito que a postura do Brasil está sendo diplomática, tentou aprovar algo na ONU que não deu certo, mas ao mesmo tempo conseguiu o apoio de muitos países, teve a abstenção britânica, o veto norte-americano, mas conseguiu basicamente um apoio dos outros 12 países, e o fato de nada ter dado certo na ONU também mostra, pelo menos é uma vitória para aquele discurso do presidente Lula de que as instituições internacionais precisam passar por uma reforma, porque elas não têm dado conta do recado. O mundo não é mais aquele que ele era depois da Segunda Guerra Mundial, quando elas foram criadas, e que algo precisa ser feito, porque a ONU, infelizmente, pelo que tudo indica, se tornou uma grande ONG. Ela não consegue fazer aquilo que ela se propõe, que é evitar conflitos.